Bom, galera da SPNet, estamos aqui de volta para o terceiro bloco, aqui com o André Azevedo, presidente da Dragões da Real. E André, a gente estava falando no outro bloco um pouquinho sobre esse rótulo, né, esse estigma de violência associado a torcidas organizadas, no geral, não só Dragões, né? E uma das coisas que o Márcio Henrique pergunta, né, e até uma dúvida minha também, é sobre qual é a postura da Dragões sobre isso, que a gente já ouviu e já viu muitas histórias de torcedor organizado, quando está em grupo ele é machão, né? Enquanto está sozinho ele corre, isso não é Dragões, estou falando em geral das torcidas. Qual é a postura da Dragões? A Dragões, o Márcio Henrique, aqui de 23 anos de São Paulo, pergunta: tem algum problema de cruzar com algum torcedor, com outra camisa de outro time? Não é melhor só zoar ele? Precisa descer, tomar camisa, bater? A Dragões, entidade, também não aprova esse tipo de situação. É o que a gente fala, que às vezes foge da nossa esfera, o que acontece no extremo da Zona Sul, no extremo da Leste, em outros lugares. Você deu até um exemplo, né? Aconteceu esses dias. Aconteceu esses dias, a gente saindo para o jogo da Copa de São Paulo de Júnior com 2 ônibus. Passaram 3 pessoas não vestidas, não era nem com a camisa do Corinthians, era com a camisa da Gaviões, entendeu? Um ou outro de cada ônibus desceu, a gente, pera aí, não é assim, deixa os meninos passarem. Mesmo porque, igual você fala, V3, né, fica todo machão, e se fosse o contrário, talvez não ficaria. Então a gente também não aprova esse tipo de coisa, que na realidade é covardia. Se tem 1, 2, aí vem 10, a gente não aprova. Aí, quando está do nosso lado, onde a gente tem o controle, a gente sempre doutrina as pessoas para que coisas desse tipo não aconteçam. Agora, a gente sabe, a gente não é idiota e também não vamos querer dar uma entrevista aqui de um monte de mentiras. A gente sabe o que acontece com todas as torcidas, em vários pontos, mas enquanto a gente estiver do lado, controlando, a gente não deixa esse tipo de coisa acontecer. E coisas que eu já falei em outras respostas para quem viu no início da entrevista, é que se certo tipo de atitude dessa vier a acontecer, não é uma ordem da torcida, é a índole do cara, é a personalidade do cara. Então é uma atitude do cara, não da torcida. André, até um outro ponto que a gente gostaria de falar, um assunto lamentável, muito triste para vocês com certeza e para nós também que estamos de fora, que foi a morte do César, tudo aquilo que aconteceu. Como toda a história, né, sempre aos dois lados da moeda, né, inclusive torcedores aqui do São Paulo, aqui mesmo na SPNet, o Rodolfo Passos de Cotia, tem 32 anos, ele diz que o César não é santo, que ele estava no meio da briga, com pedras na mão. Inclusive há um outro torcedor aqui também que eu não localizei o nome dele, mas também diz que estava lá em Brasília e viu o César envolvido na briga. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho brevemente desse assunto, mesmo porque nada vai trazer o César de volta, é o mais triste, né? Uma vida foi ceifada e... Eu acho que o que aconteceu com o César vai servir como divisor de águas para o futuro das torcidas organizadas, não só para o futuro da Dragões, como de outras também. Por quê? Foi a primeira vez que foi um caso que foi filmado, entendeu? Porque no caso, se não tivesse sido filmado a morte do César, ele estaria morto e marginalizado, e todo mundo em casa acreditando no que a mídia e a polícia, as autoridades colocariam. Chegou a sair no jornal, Chegou a sair uma nota que o César tinha tentado tomar a arma do policial. E todo mundo que estaria em casa quando saísse essa publicação iria acreditar. Aí no dia seguinte saíram as imagens. Aí o que eu quero dizer com isso? O que aconteceu com o César acontece muito. Acontece, já há 10 anos, 15 anos vem acontecendo o quê? Só que sem a fatalidade, para não dar essa repercussão toda, e sem as imagens. Por exemplo, despreparo de polícia pelo Brasil afora, a gente não aguenta mais conviver com isso, falta de respeito. Aquilo que a torcida não é santa e tem seus erros, tem. Só que muitos dos casos que todo mundo que está em casa vê no jornal, a iniciativa daquele ato, daquela briga, muitas delas não partiu da torcida. Você estava com o César naquele momento? Na realidade, só eu que estava com o César. Da Dragões, a gente até para evitar problema, o cara está falando que o César estava lá para brigar, estava brigando. Acho que se a gente estivesse premeditando brigar com a torcida do Goiás no dia, a gente falaria para toda a torcida da Dragões não entrar e ficar lá fora para a gente esperar os caras chegarem para a gente brigar. E não foi o que aconteceu.